Está no ar, no Divã do Gicovati. O programa foi gravado no Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, em São Paulo, e teve a participação de uma plateia que muito nos honrou com a sua presença. Nós mantivemos as mensagens dos ouvintes que nos procuraram durante a semana, mas também incluímos as perguntas das pessoas que participaram da gravação. Quem também participa do programa é Roxane Ré, que vai ler as mensagens da plateia e os e-mails dos ouvintes. Como sempre, eu gosto de começar falando sobre um tema em particular, e hoje eu gostaria de falar sobre as dificuldades de uma pessoa para voltar a amar depois de ter tido uma decepção com o parceiro, né? Essa decepção, evidentemente, pode acontecer sempre de dois modelos. A primeira dessas características é quando as pessoas se casam e vão conhecer melhor aquela figura que foi meio idealizada numa fase inicial do namoro e começam a cair na realidade ao perceber as características efetivas que definem a pessoa. Os defeitos aparecem talvez pela primeira vez com mais clareza, e isto é decepcionante. E o sentimento diminui, porque o amor depende da admiração. Se cai a admiração, cai o sentimento amoroso. E as pessoas às vezes têm a impressão de que cometeram um erro muito grande naquela escolha. E é curioso que isso às vezes acontece nos primeiros dias depois do casado, né? Parece assim, até o dia que casa está tudo bom. Casou, pum, aparecem todos os defeitos de uma vez. Quer dizer, como se a decepção esperasse o dia da irreversibilidade para se manifestar, né? O que não deixa de ser curioso, porque a partir deste momento não tem mais jeito, vai ter que encarar aquela pessoa real, pelo menos por um certo tempo. Esse é um tipo de decepção que mostra, do meu ponto de vista, que o amor é como se fosse uma bolsa, uma ação na bolsa. Ou seja, tem horas que sobe, tem horas que cai. O sentimento ele varia entre picos máximos e mínimos, porque ele depende muito de manifestações efetivas da outra pessoa e também da maneira como a gente a encara. No caso das decepções mais graves, que não são essas, porque essas aqui em geral se resolvem com o passar do tempo e as pessoas voltam a formar lá um juízo que seja uma nota intermediária entre a figura idealizada e aquela meio decepcionante do primeiro momento. Mas existem outras decepções que são assim, de natureza, por exemplo, intelectual. Com o passar dos anos, a pessoa que apostava que o seu parceiro era uma pessoa inteligente, capaz, competente, com os anos a pessoa vai se mostrando menos qualificada, menos inteligente, ou menos esforçada, ou menos determinada do que parecia. Uma decepção bastante difícil de lidar, porque esta não é tão transitória, não é? Às vezes a decepção é com o caráter, ou seja, a pessoa parecia ser uma pessoa idônea, íntegra, e de repente o parceiro descobre que ele não é tão idôneo, que ele pode ter lá certos comportamentos éticos duvidosos, pode ser um indivíduo mentiroso, ou corrupto, etc. Enfim, coisas que podem maltratar muito o sentimento amoroso e são decepções difíceis de serem resolvidas. Não vou nem falar daquelas que têm a ver com a infidelidade sexual e eventualmente até mesmo sentimental, que magoam, machucam e maltratam bastante aqueles que amam. Qualquer reversão deste processo, quando possível, sempre passa por conversas e por uma intimidade, quer dizer, por uma espécie de um avanço em relação à relação e à intimidade que existia antes. Quer dizer, as pessoas, quando têm essas vivências negativas, têm que conversar bastante para que consigam ultrapassar essas limitações através de um avanço na qualidade da própria relação. Ou seja, se a relação não é uma questão só de voltar ao ponto em que estava, porque no ponto que estava, a decepção às vezes é difícil de ser ultrapassada. É preciso que haja um avanço na qualidade da relação para que se possa pensar em uma continuidade positiva do relacionamento. Ou seja, tem que conversar sobre as coisas que decepcionaram, tem que deixar claro que houve a decepção, tem que explicar para o outro porquê e aonde que houve a decepção, e ver se com as conversas e com o nível de intimidade agravado, quer dizer, aprofundado, se cria uma condição favorável para a continuidade da relação. Se não acontecer isso, essas decepções entram, quer dizer, a ação entra numa curva negativa e pode realmente chegar à falência efetiva do relacionamento, né? As decepções são inevitáveis, mas a maneira como os casais lidam com essa decepção tem que ser muito cuidadosamente trabalhadas
para que elas possam ser reversíveis e mais, serem um fator, inclusive, de crescimento da própria relação afetiva. Muito bem, esta é a minha observação inicial e agora temos, então, o primeiro participante, hoje não é ouvinte, ao vivo aqui, né? A plateia está lotada hoje, hein, Jacovati? Olha só. Seu nome e a pergunta para o doutor Flávio. Realmente, doutor Flávio, é difícil falar com todo mundo olhando para a gente. Eu sei. Durante a semana, normalmente eu ouço o senhor por internet, né, que é difícil ouvir à noite, e vem bem a calhar esse comentário inicial do senhor. O meu caso é o seguinte, eu estou casado há 7 anos, a minha esposa tem uma filha do casamento anterior dela, e a gente, no passado, há muitos anos atrás, eu gostava muito dela, acredito que ainda gosto. E eu estou tentando programar com ela, igual esse novo livro do senhor está falando, que eu não tive oportunidade de ler ainda. A situação de continuar casado, eu não quero me separar. Só que eu queria continuar casado, só que morando em casas separadas. Então, você acha que isso aqui resolve? Porque o que na casa junto mais se atrapalha? Eu acho que nós não fizemos... A relação dela com a filha do casamento anterior é uma coisa que te incomoda? A relação é boa, mas não é da forma que eu gostaria de criar uma filha minha. Vocês têm filhos, os dois juntos? Não resolvemos não ter. E o que acontece? Eu acho que, assim, para ser mãe, eu não concordo do jeito que ela cuida da filha. Como esposa, eu acredito que se eu me separasse, eu sentiria muita falta. Então você quer uma solução intermediária. Exatamente. Mais ou menos e fica mais ou menos junto. Eu comento com ela assim, a gente poderia separar, o que tu me diga, nós dois arranjaríamos outros namorados, por que não podia ser nós dois mesmos? Sim. Tá certo? Então, muitas questões práticas podem se resolver muito bem mesmo com a ideia de morarem em casas separadas. É evidente que também isso não é uma solução mágica, é um pouco ligado à ideia de tentar desgrudar, né? Garantir um pouco mais a individualidade de cada um e um respeito maior à vida o modo de levar a vida que cada um acha legal, principalmente quando na vida em comum existem algumas discrepâncias, né? Ou divergências de ponto de vista ou de posição. Evidentemente que é uma solução, né? Ainda outro dia também tinha uma pergunta, eu já agora nem me lembro se foram dessas que eu gravei para os boletins diários ou se para algum programa para frente. Uma pergunta de um casal que ia se casar ainda e já tinha resolvido morar em casa separada, né? E perguntava se isso aí era um sinal de ousadia ou de medo, ou de covardia, né? Ousadia ou covardia? Eu achei uma ótima pergunta. Eu não sei se eu saberia responder com precisão, porque pode ser os dois. É a ousadia por um lado, mas é também covardia no sentido de não enfrentar, porque viver em duas casas é mais fácil, né? Por um lado, se não houver ciúme, possessividade, se as pessoas não ficarem muito inseguras com isto, é mais fácil porque o cotidiano é tocado de uma maneira individual e cada um faz do seu jeito. Eu acho que sempre eu acho que é um experimento. Se houver consenso, quer dizer, se ela estiver de acordo, é uma experiência que vale a pena ser feita antes de se tomar uma solução, uma ideia radical de separação, né? Pode funcionar bem. Temos mais uma participação da plateia. E a colocação é a seguinte: de maneira prática, é possível um relacionamento que começa na base de paixão e total dependência emocional de uma das partes se tornar, mesmo depois de um desgaste, um relacionamento baseado no mais amor, ou seja, numa relação de amor saudável, mais equilibrada? Eu acho que sim. Eu acho ao contrário. Eu acho que praticamente todas as histórias que acabam evoluindo para isso que eu chamo do mais amor, ou seja, a relação que envolve amizade, companheirismo, afinidade intelectual e respeito pelas diferenças, começa sempre com a paixão, porque a paixão é um sentimento de amor bilateral muito intenso e fortemente associado ao medo, né? Mas é um sentimento bilateral e muito intenso, e portanto de boa qualidade, né? Só que extraordinariamente possessivo e as pessoas muito grudadas mesmo, né? Só que esta coisa também grudada e possessiva não pode durar muito tempo, porque chega uma hora que começa a faltar o ar, como se tivesse aqui um colarinho muito apertado assim, que começa a faltar o ar. Então há uma tendência a esse afrouxamento e há vamos dizer assim, há uma reversão
da aliança na direção da individualidade. Quer dizer, a paixão é um período em que existe uma fusão completa, não existe individualidade nenhuma. É por isso que dá tanto medo, porque a gente se sente como se fosse mergulhando dentro do outro, né? Voltando quase para a situação uterina mesmo, de fusão total com o outro. E isso é apavorante, asfixiante mesmo, né? Por vezes leva as pessoas a fugir deste contexto, quer dizer, fugir da relação. Aqueles que não fogem e vivenciam isso, com o tempo vai acalmando essa aflição e vai surgindo uma tendência de novo na direção da individualidade. E, portanto, uma força na direção contrária a essa fusão romântica, sem prejuízo da qualidade do sentimento, mas com mudanças que, numa primeira etapa, podem implicar em uma certa tensão, uma certa irritação, a revolta de um dos dois, etc., com a tendência à independência do outro, mas que aos pouquinhos isso vai entrando nos eixos. Eu acho que quase todas as histórias de boa qualidade começam como paixão. E a maior parte das pessoas foge na hora da paixão, ou seja, não chega no capítulo seguinte, quando ia começar a melhorar o filme. Auditório lotado aqui no Teatro Eva Herz, e a gente tem mais participações da plateia. Seu nome e sua pergunta. Meu nome é Beatriz. O seguinte, talvez eu seja de uma outra geração. Eu tive a honra, apesar de muito difícil, de estar no final da vida dos meus ascendentes mais próximos, que era meu irmão e minha mãe, e até o final. E eu percebi que eles só queriam a mim e ficavam tão egoístas, mas eu entendi e eu fiquei lá até o fim. Faz pouco tempo eu também fiquei doente e eu tenho filhos ótimos, mas ninguém consegue ficar e todo mundo acha que eu estou errada. E aí eu descobri que os meus queriam não uma enfermeira, não pessoas amigas. Queriam as pessoas que eles mais amavam, que era eu e as minhas filhas. E eu notei que quando eu fiquei doente, eu também queria isso. Eu tenho dinheiro para pagar. Mas eu queria aqueles lá, e aqueles lá, jovens. Então todo mundo diz para mim, é uma nova geração, é a geração do egoísmo. Você tem que procurar um terapeuta e tirar isso de lado. Então eu queria saber, essa nova geração, é certo colocar todos à disposição das outras pessoas? Então, Beatriz, o que eu queria dizer é o seguinte, de fato isso que você está falando é o que está acontecendo, ou seja, existe uma mudança no padrão cultural, né? Essa mudança faz com que a nossa geração fique extremamente mal à vontade, porque eu sou da mesma geração, provavelmente, que você, e nós fomos daquele tipo que cuidou dos pais, cuidou dos filhos, e quando a gente, se precisar ser cuidado, não vai ter ninguém para cuidar de nós, né? Porque o mundo mudou justo na nossa vez, né? Então, ela queria o microfone, pode deixar na mão dela o microfone mais um pouquinho. Mas, de todo modo, infelizmente aconteceu isso. Quer dizer, houve uma mudança de padrão cultural. Não estou defendendo essa mudança. Eu não defendo nem ataco. Eu constato, né, que o mundo mudou. Então, a gente tinha, antigamente, a ideia é essa. Os pais se dedicam aos filhos e os filhos ficam, vamos dizer, devendo cuidados para com os pais na outra etapa da vida. A atitude dos pais para com os filhos era muito menos atenciosa do que é hoje. Eles davam menos para os filhos e recebiam mais dos filhos. Hoje a gente dá mais para os filhos do que dava, recebe muito menos do que recebia, quer dizer, é uma contabilidade péssima, né? Em que os nossos filhos acham que eles ficam devendo para os filhos deles, né? E que é uma outra contabilidade pior ainda, porque eu dou para eles, eles vão pagar isso aqui para os filhos deles, e para mim ninguém fica devendo nada. Então é uma época difícil. E provavelmente você não vai conseguir ter dos seus filhos a dedicação. Posso perguntar outra coisa? Claro. Então, digamos, de repente, uma fica grávida e nós vamos lá ver o ultrassom e de repente eu senti, aquele bebê aqui dentro estava dentro do meu bebê. E eles dando um valor para aquele bebê,
Foi aí que eu disse a eles, esse bebê está dentro do meu bebê. Por mais que eu criei vocês independentes, por mais independentes que eu criei vocês, tudo que passa com vocês, me atinge o coração, atinge tudo. E vai acontecer o que com eles? Então, vai acontecer com eles que eles vão se dedicar loucamente aos seus bebês, mais do que deviam. Né? E esses bebês, lá na frente, não vão dar a menor bola para eles também. Né? Então, é uma alteração contábil equivocada no meu ponto de vista. Quer dizer, eu sou um indivíduo que adoro a ideia de troca. Né? O indivíduo dá ao outro e espera a retribuição daquilo que deu. A ideia de dar sem retribuição é uma ideia ou generosa, né? Que é uma coisa que eu sempre critico, ou então é o inverso, o egoísmo do indivíduo que recebe sem achar que deve retribuição. São duas posturas inadequadas, porém é o que está funcionando hoje. Eu, pessoalmente, não simpatizo com isso. Eu acho que as relações têm que ser relações de troca, a gente tem que retribuir àqueles que deram a gente. Os filhos não têm essa ideia hoje, e eu não acho que foi só por força de uma educação super protetora e muito dedicada, não. Eu acho que a cultura hoje realmente valoriza muito pouco a estrutura familiar, valoriza muito pouco as relações e os deveres dos filhos para com os mais velhos. Né? Aliás, a cultura, neste momento, não valoriza as pessoas mais velhas em hipótese alguma. Né? Bom, não é só no Brasil, não. Né? Infelizmente, não, pode ser que em certos outros lugares seja diferente, mas nos países do primeiro mundo, como regra, também não valoriza os mais velhos. Bom, vamos a mais uma participação da plateia. Tenho 60 anos, sou viúvo, tenho uma namorada de 36, que tem uma filha de 13 anos. Moro aqui na capital e ela no interior. Nos encontramos somente nos finais de semana, ele é ótima companhia para passeios, shows, viagens. O relacionamento sexual é razoável, mas não a amo. E ultimamente eu até estou espaçando mais os encontros. Ela me preza muito por tudo que fiz por ela nesses 8 anos de namoro. Talvez até me ame, mas o problema não é isso. O que ocorre aqui? Com o desinteresse se acentuando, penso em romper o relacionamento. Mas tenho receio de não encontrar outra como ela, que com certeza será grande companhia na velhice. Agora acho que o ponto mais sensível da questão. Outro problema, esse talvez o mais grave, é que tenho sentido forte atração pela filha dela. E a cada dia está ficando mais atraente e acaba de entrar na puberdade. Ele tem 60 anos, portanto a filha da companheira 13. Há um risco sério de eu perder a cabeça. Caso uma boa oportunidade, as duas de vez, nesse caso, terei grande dificuldade de encontrar outra. Até porque, além da idade, sou bastante tímido. Então... Que complicação. Mas a vida moderna tem muitas complicações e muitas coisas que, na realidade, não se manifestavam com essa clareza no passado. Né? A verdade também é que esse fascínio dos homens mais velhos pelas mocinhas também não é novo, ele é bem antigo. Né? Em área rural, não são raros aqueles pais mesmo, não só padrastos, no caso aqui, mas pais mesmo, que são os iniciadores sexuais das suas filhas. Isso até hoje acontece bastante nos países do terceiro mundo, principalmente. Mas tem coisas esquisitas no primeiro mundo também. Recentemente, um pai austríaco aí, né, aprisionou a filha por anos e teve com ela 7 filhos, né, que eram todos eles filhos e netos ao mesmo tempo. Quer dizer, situações complicadíssimas. Que são exceção, evidentemente, mas na área rural não é tão excepcional. Agora, se não existe grande sentimento, se a vida sexual é mais ou menos, se ele não está muito entusiasmado e ainda está com esse problema de fascínio pela filha, e tem o discernimento de perceber que tudo isso é perigoso e pode levar a um resultado negativo, a melhor coisa seria cair fora mesmo. Né? Não vejo nenhuma vantagem em ficar numa relação desse tipo, onde, se der tudo certo, ele vai conseguir se controlar em relação à enteada e não vai evoluir esta qualidade da relação com a namorada dele. Né? Essa ideia de manter um relacionamento com uma pessoa mais jovem para ter alguém para cuidar dele na velhice é o oposto, é o oportunismo, vamos dizer assim, totalmente descarado e que não tem lógica nenhuma. E é melhor contratar mesmo alguém para fazer esse serviço. Vamos lá. Mais participação da plateia. Nome, sua pergunta. Boa noite.
Evaldo, e eu estou próximo de um cenário muito complicado. É um casal que tem uma vida muito boa, brilhante, cada um deles nas suas ocupações, e houve uma traição muito forte, tá? E ao mesmo tempo O que que quer foi... dizer uma traição muito... Ela descobriu que ele tinha um relacionamento de anos, com um filho, inclusive, já. Bom, ele dizia que todo sábado ia jogar bocha, mas na verdade ele ia... né? Ele tinha uma vida dupla. E o casal não tem filhos. Não tem filhos e ele tem filho com essa outra mulher. Eles são os meus padrinhos, na verdade. Sim. Então, e após essa descoberta veio uma outra revelação. Um deles está com câncer e um está se vendo assim obrigado a cuidar do outro, mas ela que descobriu a traição não perdoa. Então ela teve a atitude de querer abandonar a casa, toda aquela vida confortável, aquela situação toda. E isso é uma situação que está se potencializando, está assim, polarizando a atenção da família. Mas eu não entendi, quem que está com câncer, ele ou ela? Ele. E ela não perdoa, mas também larga dele ou não larga? Não, ela está no momento que ela tem muita dúvida, ela está resistente a procurar terapia. E isso, a nossa família é pequena, ela está tentando se escorar em um, tentando buscar amparo em outro, mas... Essa descoberta dela modificou um pouco as coisas? Quer dizer, ele continua numa vida dupla, ele mudou alguma coisa no comportamento dele, ele assume que ele tem esse comportamento? Qual é a postura dele? Não, ele assume que teve o comportamento, que teve o filho, que traiu mesmo ao longo desses anos e que ainda ama muito. A quem? A mulher. E o cenário é esse, vem aí uma decepção muito grande, ao mesmo tempo um dever aí moral dela, por conta da religião, né, de cuidar. Difícil, né? Porque aqui o dever de cuidar é relativo, porque ele teria quem cuidasse dele, né? Então, na verdade, eu acho que o problema não é esse, dela ficar com ele por pena, e sim dela decidir se interessa a ela, né, a continuidade dessa situação. Às vezes a gente coloca a responsabilidade sobre outra pessoa de um problema mal resolvido dentro da gente. Porque no caso aqui ele teria quem cuidasse, ou deveria ter a possibilidade de ser cuidado, caso necessite de cuidados, pela outra. Né? Então eu fico na dúvida qual é a verdadeira determinação da esposa de realmente romper a relação. Enquanto ela só não rompe por força de um dever social, ou de um dever quase humanitário, ou se ela não rompe porque tem lá ela também as inseguranças e temores dela. Não, para complementar, assim, a impressão que eu tenho por frequentar a casa e eles serem pessoas muito boas, é que ela, não sei, as atitudes dela dão a entender que mesmo ela sendo a mulher que foi traída, ainda assim ela tem que mostrar que ela é uma pessoa tão boa que ela vai cuidar dele, que ela vai assumir esse encargo. Aí, eu vou ser sincero, as minhas dúvidas quanto à bondade só aumentam quando eu ouço essas histórias. Quer dizer, é um comportamento, quer dizer, é quase assim, né? Ela se mostrar elevada e superior em relação a ele e, de certo modo, humilhá-lo com a bondade dela. Então, ela não está ajudando nada, está ajudando ele a se afundar. Isso sim. Eu acho que isso tem uma maldade embutida nesta bondade que é uma coisa terrível. Eu, pessoalmente, cada vez mais tenho essa ideia de que a generosidade, quando passa do ponto e quando não tem contrapartida, quando não tem troca, ela corresponde mesmo a uma outra versão da maldade. Ou seja, tem dois modelos de maldade, a explícita e aquela que se expressa através da bondade, né? Que tem o poder de maltratar tanto quanto. Porque, na realidade, é o seguinte, ou ela aceita ou não aceita. Difícil de aceitar essa traição, dificílimo, né? Quase inaceitável. Agora, não aceita, cai fora. Agora, dizer que por bondade vai ficar lá para cuidar, isso é ajudar ele a ir embora mais cedo. Vamos à participação da plateia. Seu nome e sua pergunta. Boa noite, primeiramente. Meu nome é Adriana, tenho 33 anos. E, na verdade, eu
A gente está morando junto já tem um pouco mais de um mês. E a gente vem de um relacionamento já comprido. Para falar a verdade, eu perdi um pouco as contas, mas eu tenho uns 14 anos, mais ou menos. E eu tenho muitos ciúmes. Eu gostaria, assim, a gente desmanchou, ficamos 2 anos e meio separados quase. Em virtude desses ciúmes, eu chegava a atormentar e sofria demais com isso. E aí a gente ficou separado e eu comecei a rever as coisas com outros olhos. E aí a gente acabou voltando, não foi nada planejado, aconteceu. E desde então eu tento, é uma luta quase que diária, de não fazer escândalo, de não brigar, de não... É muito complicado. Eu queria saber se der moleza, você faz escândalo? Eu já fiz uma vez. Só uma? Só. Vamos consultar aí. Não, eu não sou tão... eu não sou tão descontrolada assim. Mas eu queria saber, assim, por mais que eu tento me controlar, e eu queria saber se tem alguma receita, alguma coisa que a gente possa fazer. O seu companheiro é uma pessoa confiável? É. Você é muito inseguro? Sou. Porque, na realidade, o ciúme pode existir com base ou sem base. Quer dizer, você pode ter ciúme porque se encanta por um cafajeste, aí o seu ciúme é legítimo, porque você está tendo que correr atrás de alguém que está escapando de você o tempo todo. E você pode ter ciúme de uma pessoa confiável. E aí você, na verdade, fica atormentando uma criatura de bem. E até certo ponto ofendendo ele por botar em dúvida a integridade dele e a sinceridade da palavra. Na verdade, assim, não é que eu duvido que ele venha me trair. É um ciúme meio bobo até, infantil. Eu tenho ciúmes de, sei lá, programas de televisão, por exemplo. Eu não gosto de certas... Tem aquelas mocinhas de biquíni, etc. na televisão, eu acho que está tão apelativo a televisão, não tem nada que praticamente preste. E aí quando a pessoa está girando lá a televisão e deixa naquele canal, puta, chega a magoar, não é fácil. Não, mas então, aí esse ciúme é muito curioso, e ele é tipicamente feminino. É um ciúme do aspecto visual da sexualidade masculina. Os homens têm um desejo visual diferente das mulheres mesmo, né? Então os homens são do tipo que, quando expostos a uma figura feminina atraente, eles ficam meio presos assim no olhar, né? Eles ficam meio, não é bobalhado, mas ficam apegados àquela imagem, né? As revistas masculinas, os filmes pornográficos, todo o cinema, a própria televisão se aproveita disso para prender a atenção, né? Você sabe que tinha uma época em que cantor, por exemplo, se apresentava sozinho, né, no palco. Hoje, se puder, eles preferem botar 2 mocinhas dançando do lado dele, mesmo quando são grandes cantores. Que é para garantir que o pessoal não vai embora, porque só um cara cantando parece que não interessa tanto, né? Então aquela imagem feminina, sensual ali do lado, parece que garante. Quem inventou isso na televisão foi o Chacrinha, muitos anos atrás, né? E ele era tudo menos bobo, né? Então eu acho o seguinte: o desejo visual nos homens existe, e quem quiser fiscalizar os olhos do marido, do parceiro, do companheiro, está frito, porque não pode ir para a praia, não pode ir na praia, não pode olhar revista nenhuma, né? E as mulheres sabem disso, tanto assim que as mulheres gostam de se arrumar, de se fazer atraentes. Para quê? Né? Elas se arrumam e se fazem atraentes para despertar o olhar dos homens, porque toda a indústria do cosmético, a indústria do vestuário, as roupas extravagantes, tudo isso existe com o intuito de provocar o desejo dos homens. Aliás, eu digo sempre isso, né? Quem acha que os homens ficam olhando demais para as mulheres devia se insurgir contra as mulheres. Porque as mulheres ficam se exibindo. Os homens é um mamífero, né? Passa na frente... Pobrezinhos indefesos, coitados. Não. Pobrezinho indefeso não, mas é um mamífero, né? Aliás, mamífero não quer dizer que ele vai agir de acordo com o desejo, mas ele sente o desejo. O homem olha até mecanicamente. Eu até vou te dizer, é chato esse negócio de ter que ficar olhando para tudo. Às vezes não sabe nem para onde olhou, né? Ela falou, você estava olhando para lá? Você viu aquela moça de vermelho? Que moça de vermelho? Aonde? Eu não estava olhando para aquele lado, lá não. Não. Aí os homens fingem porque as mulheres encrencam, né? Então eles fingem que não estão olhando. É tudo mentira, estão olhando sim, né? E só não tem jeito, porque isso aqui não tem remédio.
Não, então, mas... Tem a sugestão dela participar da avaliação. Não, realmente é bonita. Não, Até mas você está olhando mesmo que não são bonitas, são atraentes as moças. Né? E é feito com esse intuito mesmo, provocar os homens. E consegue. Né? Agora, daí ao homem sair e ir atrás, ou achar que vai trocar de mulher por causa disso, etc., isso não faz mesmo. Né? Só se for um mamífero muito idiota. Né? E, em geral, os homens são mamíferos, mas têm cérebro também, tem um computador aqui em cima, isso é um macaco computadorizado. O computador segura um pouquinho. Né? Então, agora, não pode deixar de sentir. Mas as mulheres também gostam de se exibir. Você não gosta? Não? Nada, nada? É verdade que ela não gosta mesmo? Hein? Está blefando, Tá olha bom. lá, ele está revelando. Então, se exibir, todo mundo gosta de olhar. Se as pessoas não gostassem deste jogo visual, não vai brigar por causa disso. Isso aqui é um programa para avançar a intimidade. Tá bom. Não. Quando sai, se arruma. Não, mas ninguém se arruma para ficar em casa. Esse negócio de me arrumo para mim mesmo e conversa. Todo mundo se arruma para os outros. Porque para ficar em casa, sozinha? Tá bom. Então você se sabe. Vamos em frente. Bem, a Marisa, que é professora, mais uma participação da plateia, diz o seguinte: você sempre foi um dos defensores do ficar. Aí ela diz, eu também sou. Como você vê, após alguns anos, a questão dos desencontros entre os adultos e jovens, ou adultos jovens, acho que é isso que ela quis dizer, apesar das expectativas de maior conhecimento e liberdade com o ficar, quer dizer, mesmo com o ficar, acho que os problemas permanecem, acho que é isso, né? Não, o ficar não resolve outros problemas. O ficar apenas ele é uma boa experiência para os pré-adolescentes e adolescentes na primeira etapa, porque cria a possibilidade de uma intimidade erótica, não sentimental, só erótica, entre rapazes e moças da mesma idade e da mesma classe social. Condição essa que existia antes do ficar. E por isso mesmo é sempre uma coisa boa, porque é um avanço no sentido de que os meninos podem ter as primeiras vivências eróticas, não com prostitutas, mas sim com meninas da sua classe social, e as meninas podem experimentar os beijos, abraços e carinhos, todos eles sempre muito contidos, porque o ficar é tradicionalmente uma coisa pública também. É que nem a balada, é o baile, quer dizer, é um lugar onde as pessoas vamos dizer, estão expostas, estão olhando, sendo olhadas e de alguma maneira estão sendo também fiscalizadas. Quer dizer, é uma liberdade vigiada em que essa própria vigilância é autorizada pelos próprios indivíduos que estão praticando o ficar. Então é um ato limitado, né, em que a menina também se familiariza com a sua sexualidade. E os meninos e meninas podem trocar carícias num clima que eu acho extraordinariamente mais sereno e mais tranquilo do que era na fase anterior, em que as meninas não trocavam carícia nenhuma e os meninos trocavam com as prostitutas, não sei se carícias. Né? Era muito ruim antes, só pode melhorar. Né? Isso é uma das coisas que mais melhorou. Vamos lá, mais uma participação na plateia. Temos? Nome, pergunta? Meu nome é Henrique. Tá? Minha pergunta é relativa a uma situação bem particular. Se trata do seguinte, por uma questão de meu pai não ser uma pessoa, quando se fala irresponsável, né? Eu me transformo uma pessoa muito responsável com respeito à paternidade, né? Então, na verdade, aí eu fui tendo muito cuidado com essa parte da paternidade e nunca tive filhos. Uma porque no meu primeiro casamento minha esposa tinha câncer, um pré-câncer de útero, e posteriormente teve um outro relacionamento que minha companheira, já nesse caso era hipertensa, e acabei realmente passando os anos, já estou com 50 e não tenho filho, né? E isso me faz ter uma relação com o futuro muito ruim, no sentido de me sentir uma pessoa muito, quando se fala, no sentido de não ter formado uma família tradicional, e um pouco também de infelicidade, porque todos meus colegas, toda a minha família tem seus filhos e tal, e curtem isso. E isso me faz ter uma relação muito difícil com o presente. E me apavora o futuro, esse fato de não ter conseguido ter filho. Então, eu
posso dizer aqui duas coisas. Primeiro, em relação ao futuro, é muito bom não apostar muito nos filhos mesmo, como nós já falamos, porque, infelizmente, pode ser um investimento a fundo perdido, né? Então, o futuro não deveria lhe preocupar. A razão de não ter no filho se sentir diferente, porque todo mundo tem filho, também não me parece um argumento bastante forte, não, porque até certo ponto é muito razoável que não se tenha filhos, né? Existem alguns padrões culturais tradicionais que hoje deveriam estar em franca reversão e não estão. E um deles é esse, né? O crescei-vos e multiplicai-vos da tradição. Isso aqui, crescei-vos e multiplicai-vos, era numa época que faltava gente na Terra, né? Hoje nós temos 6 bilhões e 600 milhões de habitantes. Eu acho que com uns 4 já dava, né? Então eu já podia ter parado de crescer e multiplicar já há uns 20 anos, né? E crescer menos, né? Porque não cabe nas ruas, não cabe nos aviões, não cabe nas praias, não cabe em lugar nenhum todo esse monte de gente. Então eu acho que não ter filhos hoje não é nenhum absurdo e nenhum sinal de infelicidade. Ou incompetência. Ou nem incompetência. Às vezes por opção, às vezes por circunstâncias da vida. E quem quer muito filho, também sobra sempre, em qualquer idade, é a opção de adoção, né? Adoção me parece uma hipótese que as pessoas levantam muito menos do que deviam. Por que não adotar? O filho natural, o filho é amado igualzinho, por quem curte a criança e gosta de ter filhos. Porque, evidentemente, talvez até para o pai, mais do que para a mãe, a adoção é idêntica. O pai não experimenta a ideia da maternidade como um fenômeno uterino. Na adoção, sabe, a gente se apega a um cachorro em uma semana que está em casa com a gente. Imagina uma criança, a mesma coisa acontece, né? E também do ponto de vista do futuro, que vai ser desta criança, se é melhor ou é pior do que aquela que é gerada por nós. Então, francamente, nós somos todos vira-latas, de modo que a gente pode ter filhos completamente diferentes daqueles que nós somos. Não há nenhuma garantia de que filhos de gente legal saem legais, pessoas legais. Também não há nenhuma garantia de que filho de uma pessoa menos qualificada vai sair menos inteligente ou menos caráter, nada disso. Eu acho que depende basicamente mais da educação até do que da genética. E a genética é incontrolável, tanto faz na reprodução familiar quanto na adoção. É tudo uma coisa, é um jogo de dados, né, que a gente tem que aceitar. Então, se você mudar de ideia, a qualquer momento adote uma criança, não tem problema nenhum. Então vamos a mais uma participação da plateia, por escrito. Jucovati, a Maria Luísa, que é professora. Ela faz a seguinte pergunta: como lidar com o emocional quando se tem alguém muito doente na família? Não queremos passar emoção a essa pessoa, sendo que ela tem apenas momentos de presença, só ouve, não pode falar. Então, como lidar com essa situação? Então, isso é muito difícil, porque justamente a gente não tem a menor condição, sem a pessoa participar ou interagir, exatamente o que está acontecendo dentro da subjetividade dela, né? Inclusive os momentos de consciência também são precários e duvidosos, né? Porque a gente, não tendo o feedback da outra pessoa, nunca sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Então aí a melhor coisa é tentar agir com naturalidade, sem se esforçar demais para tentar ajudar ou passar otimismo, pessimismo, alegria, nem nada. Quer dizer, conversar naturalmente quando a pessoa está podendo ouvir, pelo menos, né? Agora, a interação certamente depende de algum sinal que venha da outra pessoa. Se não vem nenhum sinal da outra pessoa, não dá para saber como é que ela está recebendo aquilo. A conversa deveria ser a mais amena e natural possível. Nada além disso eu posso acrescentar, porque qualquer coisa que a gente possa depende sempre de um feedback da outra pessoa. Se não vem o feedback, não tem como, não há interação, efetivamente, né? Mais uma participação da plateia, seu nome? Boa noite, meu nome é Cláudio, eu sou divorciado e tem uma pessoa que eu amo essa pessoa e creio também que ela me ama. E só que ela é solteira e ela foi criada por uma irmã mais velha do que ela é a mais nova da família. E eu insisto com ela, né, num relacionamento. Se ela quiser casar, eu caso. Se ela quiser amigar, não tem problema nenhum. E
Só que ela tem restrição com relação a isso. Ela ouve muito a irmã, sabe? É difícil a gente sair. Não entendi a restrição pelo fato de você ser divorciado? Eu acredito eu que sim. Você tem filhos? Tenho 3 filhas. Você acha que tem restrição também ao fato de ter filhos? Ou não? Aí seria com relação à irmã dela. A irmã dela que influencia na vida dela. Ela é solteira. A irmã também é solteira? Não, a irmã é casada, ela mora com a irmã. E ela fala, não, tem que deixar no futuro que ela tem um apartamento, a mãe dela que mora nesse apartamento, que ela deduz o seguinte, que eu entendo que ela quer morar no apartamento só depois que a mãe vier a falecer. E aí eu tenho já um... Isso é a sua namorada que quer morar lá só depois? Exatamente. Que a mãe ela queria me assumir somente nessa situação. E eu falei, nessa situação não dá, não sei quanto tempo vai ver sua mãe, vou ver nessa situação. Então, eu peguei e dei um basta nisso, só que isso está me incomodando. Eu gosto dela, eu a amo na realidade. Então, mas se ela tem essa característica de ser assim, ela está adiando o problema, simplesmente. Está postergando e colocando teoricamente para o dia em que a mãe venha a falecer. Obviamente, como essa data é uma data que é um ponto de interrogação, você fica também pendurado aí em cima do mesmo ponto de interrogação. É uma situação indigna para você, até certo ponto humilhante, e para ela parece que ela está querendo ganhar tempo com isso. Não sei também se a irmã não tem interesse em que ela more junto, né? Parece que a irmã é também um pouco manipuladora, não sei se a irmã também é meio ciumenta, que é a outra, a sua favorita aí, meio solteira para sempre, não sei exatamente qual é a dinâmica ali, mas de todo modo é encrenca, né? Então, pensa 2 vezes, porque você vai se meter numa família complicada, você não casa sempre só com a mulher, né? Tem a mulher, essa irmã é muito importante e influente na vida dela, né? Não é o problema da influência da família sempre, do papel da família sempre. A importância da família é muito atuante e influente. Neste caso, talvez seja melhor realmente você manter o basta, a não ser que ela realmente dê sinais de reverter a posição. Mais uma participação da plateia. Meu nome é Cristina. Eu fui casado durante 7 anos, ele já tinha tido um casamento e tem uma filha. Eu me separei porque eu estava chegando na fase de ter filhos ou não, e ele no final falou, eu não quero mais ter filho. Aí eu me decepcionei muito e acabei rompendo o casamento, e todo esse período eu era super apaixonada por ele e não via nada. Eu era doidinha mesmo por ele. Me separei, fiquei 4 anos e meio separada e reencontrei e voltei. Continua doidinha por ele ou não? Sim. É uma pessoa que além de gostar dele, de me dar bem na vida prática, no dia a dia, de casa, aquela coisinha que não incomoda a pasta de dente, né? Essas coisas do dia a dia, diário, é muito tranquilo, né? Gosto dele, me dou bem sexualmente com ele e... Mas... Ele continua não querendo ter filho. Não, isso aí agora já é... Eu já percebi também que acho que eu também não queria muito, né? Porque quando a mulher quer muito, ela dá um truque, né? Então aí eu descobri que... Depende da mulher também. Se bem que eu sempre quis que ele quisesse, né? Senão, por isso que nunca tive filho. Sim. E hoje a minha mãe mora comigo, porque ela tem um problema de saúde, e ficou insuportável a vida, porque ele não aceita, né? Ela morando com você? Ela comigo, porque eu tenho que dar atenção para ele. E eu mudei, né? Eu tô em outro estágio. Apesar de gostar dele, apesar de me dar bem com ele, apesar de eu gostar de mim quando estou com ele, isso é muito, acho engraçado, porque eu gosto muito de mim quando eu tô com ele. E às vezes com outras pessoas eu nem gosto tanto de mim assim quando eu estou com essas, não me sinto tão bem, né? Sabe? É um sentimento assim. E agora a gente está meio separado por conta disso, porque eu acho... E entre ele e a sua mãe, você vai fazer a opção pela sua mãe? Não é nem pela minha mãe, Flávio, é porque eu acho que são fases que eu não tenho onde enfiar minha mãe. Que nem é que nem aquela senhora falou, ela fez tanto por mim
que eu acho o fim do mundo. Ela tá entre a ele cruz e a não... caldeirinha, se deu pra entender, né? Eu Entre a não, mãe- eu acho não que tô- ele eu não podia tô- falar. não estou Eu faria a discutindo. mesma coisa pela mãe dele, ele sabe disso. Pois é, Entendeu? mas é complicado mesmo. Você vê que o ciúme, existe um ciúme sexual, né? Esse que aparece em relação às chacretes na televisão, e existe o ciúme sentimental, que é mais complicado ainda e que, na realidade, pode se manifestar também em relação à mãe ou ao filho. Né? E em relação a todos então, mesmo. E esse ciúme sentimental é mais complicado porque, na realidade, não tem muito como resolver. É uma vontade do indivíduo de ser o número um, a peça principal. Eu acho que você não está sendo hábil, ou pelo menos podia tentar ser um pouco mais hábil em se dividir aí de uma maneira um pouco mais equilibrada entre as duas personagens, vamos dizer assim, dentro da casa, o marido e a mãe. Dá para ser um pouco mais equilibrada nisso. Precisa ver só se você não está meio que se vingando um pouquinho dele pelo fato de num dia no passado não ter querido ter filho. Porque eu acho que dá perfeitamente para dar atenção para os dois, e para o homem é fundamental que ele sinta que a prioridade é ele. E pelo jeito não é isso que está acontecendo, pelo menos do ponto de vista dele. Né? Que a sua mãe talvez possa continuar participando do filme, mas tem que ser talvez em segundo plano. Muito bem. Já não aconteceu. Isso aqui não dá tempo. Daqui a pouquinho. Vamos para o e-mail final, né? Sim. Bem, um ouvinte que não quis se identificar escreveu o seguinte: Dr. Flávio, tenho 39 anos e sou virgem. Sou solteira, moro com os meus pais, tenho ótimo nível cultural e não me considero feia, mas não consigo ter um namorado. Meus relacionamentos não passam do 5º encontro, pois todos os homens que conheci até hoje só pensavam em sexo. Quero ter minha primeira relação sexual com uma pessoa especial. Meu maior medo é de que eu nunca consiga fazer amor. Sei que meu desejo não será o mesmo daqui a um tempo, pois a libido diminui com o avanço da idade. Não consigo decidir entre esperar alguém especial para fazer amor ou fazer sexo apenas por fazer. O que o senhor me aconselha? Então, esta é uma questão interessante. Em primeiro lugar, hoje é muito raro a gente encontrar uma moça com 39 anos virgem, né? E principalmente se metida numa encrenca desse tipo, em que ela decide que vai ter a relação sexual só num clima sentimental, e o clima sentimental não se confirma e nem se estabelece. Os homens, para que esse clima sentimental tenha continuidade, eles querem ter a relação sexual também, como parte até mesmo do processo de conhecer a pessoa para saber se tem afinidades e se combinam, né? Então, a partir do 5º encontro, na medida em que ela começa a se recusar sexualmente, o indivíduo pode se sentir rejeitado e cair fora, né? Mesmo sendo ela uma pessoa com todas essas qualidades que ela descreve, de bom nível cultural, inteligente, etc., e bonita e tudo mais. Mas, efetivamente, ela não deixa espaço para uma intimidade mais completa, do que faz parte hoje, no nosso padrão atual, do padrão, vamos dizer assim, das regras do conhecimento mútuo necessário para um envolvimento mais consistente. Então, isso aqui entra num círculo vicioso. A gente diria que no passado ela está usando esse argumento de primeiro precisar viver um grande amor para depois ter a relação sexual, provavelmente em função de uma dificuldade ou de um medo ou de quase uma espécie de fobia relacionada à própria sexualidade. Quer dizer, usa este truque todo de precisar encontrar um parceiro à altura e digno da honra da primeira relação, como se também a virgindade feminina ainda tivesse o valor que teve um dia no passado. Hoje em dia, na verdade, as moças nessa faixa etária sentem até uma certa vergonha da virgindade, e vergonha de avisar o moço que são virgens, porque parece um defeito, né? Aquilo que era qualidade hoje aparece como uma deficiência. Então, eu acho que por trás disso tudo aqui tem provavelmente uma dificuldade na área sexual. Quer dizer, algum tipo de inibição ou trauma relativo à experiência sexual, e ela usa o envolvimento amoroso que não chega a se configurar, justamente porque, entre outras coisas, ela trava a intimidade sexual, como um argumento que entra num círculo vicioso sem saída. Eu acho que é uma bobagem ter o sexo apenas por sexo. Acho que a maior parte das mulheres não gosta disso. Se uma moça não teve experiência aí, que não vai gostar mesmo, nem achar graça, e ainda periga de fazer o inverso, se apaixonar porque deu,
né, o que também acontece com frequência, e seria muito equivocado, porque pode se envolver com uma pessoa que não tem nada a ver, não tem as afinidades de vida. E eu acho que, na realidade, o que a gente tem que colocar claro é o seguinte: a intimidade sexual ideal, ela se dá quando existe confiança no parceiro. Quer dizer, um parceiro confiável pode ser um bom amigo e não obrigatoriamente o príncipe encantado. Ficar esperando o príncipe para depois ter a relação sexual é realmente uma coisa de alto risco, porque isso pode não desembocar em lugar nenhum. Então eu acho que o melhor aqui seria modificar um pouco essa ideia de que alguém especial para fazer, para ter a relação sexual e não fazer amor, para alguém que seja um amigo confiável, quer dizer, uma pessoa de bem, leal, legal, e que não vá abusar, não vá debochar, não vá fazer, vamos dizer, não vá agir com grosseria, com indelicadeza, numa situação inicial sexual, que é sempre uma situação complexa, em particular para você que tem aí certamente alguma dificuldade, porque senão não seria virgem nesta fase da vida. O Divã do Gikovati teve produção de Diego Matoso. Os trabalhos técnicos foram de Manuel Santana, Mauro de Lima e Marco Conceição. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. Boa noite.